Aqui nós temos a questão dos créditos fiscais. Uma empresa geral, ela apura o ICMS pela não cumulatividade. Ou seja, ela acredita na entrada e ela debita na saída. Tá? Então, nós temos a não cumulatividade lá pelo livro 1, artigo 30 do regulamento do ICMS. Lá no artigo 31, ele vai dizer para vocês o que vocês podem se creditar. Então, vocês têm direito ao crédito de quê? Crédito de mercadorias que entram no estabelecimento de vocês e que terão uma saída tributada. Crédito de um serviço que vocês tomam em função de ter uma saída tributada. Então, se eu comprei uma mercadoria para revenda, por exemplo, eu paguei o frete, eu vou ter direito ao crédito, desde que a minha mercadoria seja tributada. Se a minha mercadoria não é, eu não tenho crédito, tá? Salvo se eu tiver manutenção. Sempre tem que cuidar essa questão de ter ou não manutenção. Aí nós temos aqui o crédito pela entrada de mercadorias, tá? Que tenham entrada real ou simbólica. O que é real ou simbólica? Às vezes, por exemplo, eu não tenho a capacidade física de armazenar toda a minha compra. Aí o que eu faço? Eu tenho um depósito fechado, ou eu alugo, ou tenho um contrato, um armazém geral. Aí o que vai acontecer? O fornecedor, ele vende para mim, mas ele entrega nesse depósito ou nesse armazém. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura física de armazenagem, de guardar essa mercadoria. Aconteceu a entrada real na minha empresa? Não, foi uma entrada simbólica, porque realmente a mercadoria não entrou, ela vai entrar depois, quando for transferida, quando for retornar para mim. Né? Então, mas eu tenho crédito. Tá? Então, é isso que quer dizer quando ele fala em entrada real ou simbólica. Em relação ao uso e consumo, uma questão que cai bastante na consultoria, se tem crédito ou não. Uso e consumo, eu só vou poder me creditar a partir de 2033. Ou seja, até dezembro de 2032, eu não posso fazer crédito de material que é destinado a uso e consumo. Mas isso é uma coisa que os estados, eles acabam prorrogando, tá? Então, com certeza, quando chegar próximo a 2033, o estado vai acabar prorrogando novamente essa possibilidade de fazer o crédito sobre o uso e consumo, tá? A questão de prazo para fazer o crédito. Quando a mercadoria entra no meu estabelecimento, eu escrituro o documento e já faço crédito. Mas eu tenho um prazo, né, até 5 anos para fazer o crédito. Ou seja, vamos supor que eu escriturei essa mercadoria e esqueci, por alguma razão, eu não me creditei. Eu tenho um prazo de até 5 anos, né, a contar da data da emissão do documento para poder buscar esse crédito. Se dentro desse prazo eu não buscar, eu perco esse direito. Tá? Eu perco, não posso mais buscar, não posso mais reivindicar esse crédito. Outra questão aqui é a questão da energia elétrica, que sempre nos questionam se o comércio pode ou não fazer crédito de energia. O comércio não se acredita em energia elétrica, salvo se esse comércio ele for de energia elétrica. Ou seja, se eu compro e vendo energia, eu me acredito. Agora, eu sendo um supermercado, eu não posso me acreditar, tá? Outra situação que eu poderia me acreditar da energia seria no caso de industrialização. Quando eu uso a energia elétrica para meu processo de produção, de fabricação, de industrialização, aí eu posso usar o crédito de energia. Mas um supermercado, ele não entra nessa condição. Por quê? Porque ele é um comércio. Aí vocês vão ter uma situação, por exemplo, assim, que provavelmente alguém vai me perguntar, tá? Tá, mas Adriane, lá no meu mercado, no supermercado, eu tenho um açougue. Lá eu transformo, por exemplo, eu pego a carne e eu faço um embutido, eu faço um salsichão. Eu transformei o produto. Ou então eu tenho minha padaria, minha confeitaria.
onde eu faço pães, eu faço biscoitos, eu faço bolacha, né? Eu transformei o produto. Não. Se vocês são um supermercado, esse açougue, essa padaria do supermercado não é uma indústria. Vocês são um comércio, tá? Quando é que eu sou uma indústria e eu tenho direito ao crédito? Quando eu faço o produto que não é vendido a consumidor final, tá? Não é que não é vendido a consumidor final. Ele até pode ser vendido a consumidor final. Mas o foco não é esse, de vender a consumidor final. Por exemplo, uma indústria de biscoitos, né? Que faz biscoitos, que faz bolacha, ela vende para um outro mercado revender. Ela é uma indústria. Ela tem direito ao crédito. Agora, aquele meu mercado ali, que tem aquela padaria dele junto ali com a atividade dele, ele não é uma indústria, porque ele vende ao consumidor final. Agora, vocês vão ter uma situação, por exemplo, assim. Eu tenho um supermercado matriz e tenho várias filiais. Aí, essa matriz aqui, ela tem uma padaria. E ela faz os pães, bolos, cucas, bolachas, tudo. E ela vai transferir para cada uma das outras filiais. Então, ela não é um comércio. Ela é uma indústria. Ela não está vendendo ao consumidor final. Ela faz aqui e transfere para as outras vender. Então, aqui eu tenho uma indústria. Aqui eu poderia acreditar. Nos outros, não. Tá? Então, a energia ela pode ser creditada quando utilizada no processo de industrialização. Assim, nós temos também a questão do serviço de comunicação. O serviço de comunicação ele também não pode ser utilizado pelo comércio. Quando é que o serviço de comunicação ele pode ser creditado? Quando ele é utilizado na execução de serviço de comunicação também. Então, quando eu presto o serviço de comunicação e eu tomo o serviço de comunicação, eu posso acreditar. No comércio, não. Tá? Ainda em relação ao comércio, em relação à comunicação e à energia, nós até temos situações de poder fazer um crédito proporcional às saídas exportadas, quando há uma exportação. Né? Então, poderia ser feito nessa hipótese. Fora isso, não tem. Então, o supermercado não acredita em energia, não acredita em serviço de comunicação. Tá? Depois nós temos aqui a questão do crédito presumido. O crédito presumido é um incentivo fiscal. Esse crédito presumido ele é sempre dado com uma data limite, né? Ou seja, ele pode ou não ser prorrogado. Geralmente esse crédito presumido ele é um percentual, né? Ou seja, sobre o valor de débito, ou seja, sobre o valor de aquisições, ou seja, sobre base de saída, né? Então, nós podemos ter hipóteses de créditos presumidos. Então, dentro do livro 1, artigo 32, nós temos todas as situações ali previstas para uso de crédito presumido. Uma questão aqui que vai afetar os supermercados seria, por exemplo, o crédito presumido que é aplicado às microcervejarias, né? Então, o crédito presumido, ele sempre é um crédito que é utilizado para a redução do débito próprio. Então, por exemplo, se uma indústria, tá? Uma indústria, ela tem, ou um comércio, um atacadista, enfim, ela tem um determinado crédito presumido sobre uma situação. Seja sobre a venda, seja sobre o débito, seja sobre as aquisições. Isso vai acabar reduzindo o ICMS dela mesma, tá? Dela mesma. Mas, no caso das cervejarias, é a única situação que nós temos um crédito presumido que ele é aplicado, inclusive, no cálculo da ST. Então, a ST com cervejas, né, e chopes, ele é calculado com uma alíquota de 25%, considerando 25%. Mas nós temos um crédito presumido ali, de 13%. Então, na verdade, a ST, ela vai onerar o mercado com uma carga de 12%. Então, é um crédito presumido que acaba repassando para o supermercado, porque ele diminui o valor da substituição tributária calculada, né? Depois nós temos aqui crédito sobre aquisição de ativo imobilizado. Quando é que eu posso me creditar do ativo?
quando esse meu ativo, ele é ligado à minha atividade que gera saída tributada. Então, se eu tenho uma prestação, ou se eu tenho uma operação que tem débito de ICMS, que eu vou pagar imposto, e esse ativo, ele é ligado a isso, eu posso me creditar. Então, por exemplo, dentro de um supermercado, né, a gente tem as gôndolas. A gôndola, ela não é necessária para que eu consiga vender o meu produto no supermercado. Esteticamente é mais bonito, ele fica mais organizado, ele consegue organizar os produtos de uma forma mais apresentável, mais fácil do cliente achar. Mas não é necessário para que ele venda o produto dele. Então, isso não gera direito, não dá direito ao crédito. Se eu comprar esse móvel para colocar meu produto, para expor meu produto, ele não gera crédito, tá? Então, quando ele é necessário para gerar a minha venda, aí eu posso me acreditar. Por exemplo, um supermercado, ele tem um veículo para transportar a mercadoria, tá? No interior é muito comum, né? A gente fala assim, o rancho, o supermercado entrega o rancho. Então, se esse supermercado ele tem um veículo para transportar essas mercadorias, sobre aquele veículo ele pode fazer o crédito do ativo. Por quê? Porque esse veículo ele é diretamente ligado à distribuição, né, à entrega daquela mercadoria. Então, no caso do veículo, ele vai poder se creditar. Como é que é feito o crédito do ativo? O crédito do ativo, ele é feito em 1/48, isso se esse ativo ele foi comprado fora do estado. Agora, se ele foi produzido e adquirido aqui no estado, esse crédito é feito em 24avos, 1/24avos. Ou seja, se eu comprei um veículo, por exemplo, eu comprei um veículo e lá nesse veículo, vamos supor que tivesse vindo R$12.000 de ICMS destacado. Eu não posso creditar esses 12.000 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 12.000, vou dividir por 48 parcelas. Então, eu vou ter aqui o valor de cada uma das parcelas. E assim vai até chegar em 48. Aí, todo mês, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o coeficiente da proporção do ICMS tributado, né, em relação ao que não é tributado. Por quê? Porque dentro da minha atividade, eu tenho produtos que têm redução, eu tenho produtos que têm isenção, né? Eu tenho produtos que não são tributados e não me dá direito a crédito. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que lá num período X, né, de apuração, eu tive lá R$8.000 de saída tributada, né? Eu tive R$2.000 de saída isenta e reduzida, que totalizou 10, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar quanto que equivale 8 de 10. 8 de 10 é 80%, né? Então, quanto disso aqui eu vou poder me acreditar? Eu vou poder acreditar 80%, porque 80% da minha saída é tributada. Então, eu não vou fazer o crédito integral. Daí no mês seguinte lá, eu tive uma saída tributada, sei lá, de 75%. Então, é 75%. Chegou no final, aqueles percentuais aqui, ó, os 10 daqui, os 25 daqui, né? Se eu não acreditei, eu vou acabar perdendo, porque o meu crédito sempre é proporcional à saída tributada. Se fosse uma operação interna desse bem do ativo, seria 24 vezes, né? Aí tem alguns valores que eu não posso considerar nesse meu cálculo, ou seja, quando eu tenho uma remessa para fins de beneficiamento, uma remessa para fins de conserto, isso eu não considero no meu total. Assim como eu não considero as remessas para venda fora do estabelecimento, eu não considero as devoluções que eu vou fazer, não considero as transferências de mercadoria que eu faço entre estabelecimentos, também ele não entra no meu total para eu chegar nesse coeficiente aqui, tá? Aí, como é que vocês vão fazer essa informação? A gente fazia essa informação através de uma ficha, né? Que ou a gente fazia uma ficha por ano,
ou a gente fazia uma ficha por bem. Mas hoje, como a gente tem o SPED, toda essa informação do crédito do SIAP, ele passa dentro do bloco G da IFD. Então, eu não faço mais essas fichas, tá?